Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live onde eu trago uma convidada muito especial, a Gislaine, e eu quero abrir falando um pouquinho sobre o porquê que eu estou trazendo essas mulheres tão poderosas nas minhas lives, e é para dizer que não estamos sozinhas, que a gente está no mesmo barco se unindo para que a gente consiga um lugar ao sol, né? Porque mulheres que ousam quebrar padrões, elas abrem caminhos para grandes transformações na sociedade, e é sobre isso que eu acredito. E é por isso que eu chamei a Gi, essa mulher que se transformou numa grande amiga, que eu admiro muito, para trazer pra gente como que a gente faz para lutar contra tantos padrões, né, que nos são impostos, né, no nosso dia a dia. Deixa eu chamar a Gi aqui. Olá! Oi, maravilhosa! Boa noite! Ai, boa noite! Que linda que você tá! Faz tempo que a gente não se vê, né, Gi? Ai, faz muito tempo! Faz muito tempo. Você também, uma maravilhosa! Ai, obrigada! A gente tem uma ajuda aqui do filtro, né? Porque 9 horas da noite, né? Não tem muito Isso, milagre. de Gi, fato, de fato. obrigada, viu, por você ter aceito o convite. Seja super bem-vinda aqui, né, na minha audiência. É um prazer ter você, viu? Ah, amada, eu que agradeço. Agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente a participação e principalmente a sua confiança. Agradeço imensamente. Te amo. Gi, não tem pessoa melhor para falar sobre quebra de padrões, né, do que você, que está aí no dia a dia e que de uns anos para cá vem se tornando uma grande potência, né, de representatividade, né, no nosso grupo, né? Então eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que ainda não te conhece. E a sala é sua, fique à vontade. Olha que eu me sinto muito à vontade. Então, meu nome é Gislaine. Eu sou coach de carreira, tenho 38 anos. Tive o prazer de conhecer a Isis através de uma amiga maravilhosa, que é a Luana, Um que a beijo, gente se Lu. conheceu, a gente se conectou no curso do coach em 2014 pelo IBC, que foi uma conexão. Tá voltando. Conexão. Ela é maravilhosa, né? E a gente foi se conectando. Olha isso, que lindo, É, né? verdade. A Isis abre essa live falando da importância de quebra de padrões e que nós mulheres, né, vivenciando isso e fazendo toda essa transformação, a nossa história vem através de tudo isso. Né? A nossa história vem através de mãos dadas, de É. conexões, né? E isso é lindo, é maravilhoso, nossa, é afeto, é tudo, né? Então, assim que a gente se conheceu, e eu trabalho com coach de carreira, né? Hoje eu tenho um projeto de inserção de negros e negras para dentro do mercado de trabalho, né? Em específico as multinacionais. E aí estou nessa empreitada, né? Na luta nossa do dia a dia, né? Que ser mulher é exatamente isso. A gente estar lutando todos os dias, né? Primeiramente, a gente lutando com relação a várias coisas que foi passado para a gente de forma distorcida, onde a gente sabe do viés do patriarcado, né? E aí a gente vem desconstruindo tudo isso com nossa vivência, com o nosso autodesenvolvimento, né? Com o nosso autoconhecimento. Então a gente
né, vem trabalhando tudo isso, né, para chegar aí e tá ajudando a transformar outras mulheres e mais e mais e mais, né? E é isso. É só isso, né, Gi? Só isso. Ô, Gi, fala um pouco mais sobre essa inserção da mulher no mercado de trabalho. Como que você, agora que está mais envolvida nisso, consegue enxergar, né? Quais são as aberturas que existem de verdade, né? E quais são aquelas que a gente ainda precisa lutar para quebrar? Então, Isis, ainda você melhor que eu sabe muito bem disso, né? Que você vem da área aí do RH. A gente sabe de uma porcentagem assim que aonde traz o patamar da mulher para dentro do mercado de trabalho, mas ainda mais em cargos de liderança, gerências e tudo mais, né? E aí, quando a gente faz um recorte racial nisso, a gente sabe que essa porcentagem cai mais ainda, né? Então, o meu projeto advém, inclusive, do meu TCC, na minha monografia, quando eu me formei em Direito, que é a minha monografia, eu defendi exatamente isso, a inserção de negros e negras no mercado de trabalho, onde a gente sabe de toda a dificuldade inserida pelo sistema, né, que a gente sabe que a sua grande parte, não desmerecendo, mas quando a gente pensa numa empresa, a sua grande parte é contratada como um chão de fábrica, né, onde se coloca que o negro ou a negra, eles não têm ideologia, não nasceram para pensar, enfim, esse sistema que a gente conhece muito bem, né, esse racismo estrutural, que ele assola a todos os meios e ele cerceia, né, nós negros de estarmos realmente estarmos realmente pleiteando, né, os nossos reais direitos e de acordo com as nossas capacidades, né, que temos e muitas. Mas, infelizmente, com toda essa questão do racismo estrutural, a gente sabe desse enfrentamento. Então, a partir disso, dentro do meu trabalho do coach, eu venho mais intensificamente ainda fazendo esse projeto, fazendo esse trabalho, que está dando muito, muito certo. Para você ter ideia, Iris, não tem um mês, né? Que o meu projeto começou com jovens e agora eu tive a inserção de uma mulher negra já com os seus 40 anos, né? Mãe, e ela foi inserida na área de tecnologia. Ela estava há um tempo fora do mercado e ela foi inserida dentro de uma multinacional. Isso é vitória, né? Porque a gente sabe, inclusive, das questões da mulher que é mãe para dentro do mercado, né? Então, isso assim, eu vibrei, comemorei junto com ela, super feliz, né? E disso para outras e outras mais. Isso mesmo. Hoje, e a gente, quando você para para estudar mesmo sobre de onde surgiu todo o preconceito, e quando a gente fala é cultural, isso daí, por mais que seja comum as pessoas falar, a gente não deveria aceitar. A gente sabe que o Brasil foi constituído através da escravidão, né, do estupro, né, da banalização da mulher. Mas isso, e olha que eu sou dos anos 80, eu não vi na escola, ninguém me falava sobre isso, né? A minha escola tinha o que, 10% de negros? Não lembro, eu lembro de ter poucos amigos, né? E um dos melhores amigos meu ainda, eram dois negros da minha sala. E aí você olhava, né? Não enxergava muito. E se a gente cresce hoje dizendo, né, que o preconceito é cultural, como se isso fosse legitimizar, né? Você entender que existem pessoas com preconceito. Isso daí, pra mim, assim, se eu focar mesmo nesse assunto, eu mais fico contrariada com a situação, porque aí você se vê sem braço, né, para lidar com tudo isso, né? Você não Exato. consegue
fazer muita coisa, mas eu acredito que trazer, pelo menos a minha parte, trazer voz, né, para você que tem tanta experiência já é alguma coisa. E nisso daí eu sinto que eu dei um passo, sabe, um pequeno passo, Sim, mas eu dei um pouquinho de sim. voz, sabe? Exatamente, é isso mesmo. Sim, com certeza. E é exatamente o processo do antirracismo, né? Então, o processo do antirracismo é exatamente esse, né? A gente começar a dar voz, né, para representantes, a dar voz para as nossas mulheres negras, né, a dar voz, porque assim, por muito tempo, com toda essa questão do racismo estrutural, fomos silenciados e ainda somos silenciados, né? Hoje eu vi uma publicação de um militar que ele fala que ele mais ainda, né, sendo da área militar e tudo mais, o quanto é colocado para ele, por exemplo, que acaba sendo inconveniente. E é assim que somos vistos, né? O negro falar da questão do racismo é chato, é inconveniente, né? E quando é um branco falando do racismo, nossa, politicamente correto, olha, ele está falando. Então, até essas versões acabam sendo distorcidas e sempre favorecendo, né, a questão da branquitude, aonde não se põe nunca num patamar de equidade, né? Sempre a branquitude se enaltecendo acima de, sempre melhor que, né? Então a nossa luta é exatamente para que tenhamos a equidade, né? Primeiramente, e para que possamos aí galgar o que tanto se fala, né? Da igualdade, né? São passos ainda muito distantes, porque a gente tem aí, a gente fala de gerações, né? Gerações que foram proibidas de estudar, gerações que não podiam votar, que não podia nada, não tinha direito a nada. Porque a escravidão foi isso, né? Foi tirado da gente, né? Nós fomos arrancados da nossa terra-mãe de uma forma totalmente desumana, né? Então, isso tudo traz gerações de gerações, né? E aí a gente tem o que vemos hoje, né, que está inserido, que é o racismo estrutural, e a gente tem que estar fazendo todo o enfrentamento para a gente estar aí quebrando esses paradigmas aí. Verdade. Uma coisa que eu sinto também, Gi, é que numa roda de conversas com gente branca, onde o tema é racial, muita gente olha como se fosse o problema do negro e não de nós que criamos os padrões, né, que criamos conceito para tampar os preconceitos, né, para legitimizar os preconceitos. Então, eu vejo que muita gente olha ainda diferente, sabe? E eu não estou falando de gente que não é da minha família, do meu círculo. Eu estou falando de gente que eu olho do lado, né? E faz parte ali e de repente pode ser que eu não consiga passar a mensagem que, ó, se liga que o que está acontecendo, o que acontece no nosso Brasil é fruto dos nossos antepassados. E se são dos nossos antepassados, cabe a nós também resolver, porque a gente fala da escravidão como se o povo lá de trás, né, tivesse culpa. A gente não, né? Não, eu não vivi naquela época. Exatamente. Eu não Mas nós tenho nada a somos... ver com isso aí. Hã? Eu Oi? não tenho nada a ver com isso daí. Foram eles lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, quer dizer assim, quando a ancestralidade vale a pena, eu me importo. Agora, os erros, né, da minha ancestralidade, claro, o peso do erro, né, talvez até eu possa falar bobagem, mas talvez quando isso aconteceu, talvez faltasse educação tanto quanto nos falta hoje, né? Eu estou falando em Brasil, em nível de Brasil. Hoje nós ainda não somos educados. A gente ainda absorve o que a forma, né, do sistema impõe que a gente aprenda. Se eu sei um pouco mais, é porque eu saí da forma, né? E tive o privilégio de ouvir pessoas mais velhas, de conhecer histórias que os livros, né, que são escolhidos para que eu aprenda, né, me dissesse. Então, olha o quanto que a gente ainda está no retrocesso, né? Exatamente. Exatamente isso.
E como que faz para virar a chave dessa mulher de hoje, que além, às vezes, de ser negra, ainda é mãe? Olha, Isis, não é fácil. Não é fácil, mas a mulher, ela tem dentro dela um poder, cara, que eu sempre falo que nós, mulheres, a gente pode se equiparar à Fênix, né? Porque, de certo momento, acontece alguma coisa que você é jogado, nossa, no chão, no fundo, mas lá no fundo. E aí você tem que ficar mexendo, mexendo. Mas quando você se levanta, quando você se ergue, nossa, é verdadeira fênix surgindo das cinzas, né? Aquela coisa linda, relucente, brilhante, pá, 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 e ninguém segura, né? Então, esse poder a gente tem já dentro da gente, que de fato precisa ser trabalhado, precisa ser ativado para que possamos manter isso, né? E é uma habilidade, principalmente nós mulheres, nós temos essa habilidade dentro da gente, que é o poder transformador, né? Mas que, de fato, com todos os acontecimentos da vida, isso é calado, né? Então, aí a mulher, ela, você não pode estudar, né? Que foi o caso da menina que passou no processo de seleção com 40 anos, tudo, né? Ela de nova, a mãe dela, né, de periferia, a mãe dela doméstica. Então, mulher negra, você não pode estudar, você não pode estudar, você tem que me ajudar, você tem que trabalhar, você tem que pôr dinheiro em casa, né? Então, ela foi quebrando dentro da concepção dela, onde ela olhava ao redor e ela falava, não, mas eu mereço mais que isso, eu quero muito mais que isso, né? Esses dias eu estava lendo a autoria da Elza Soares, que me tocou profundamente, porque assim, quando a gente fala do nosso povo preto que está diante de uma comunidade, diante de uma favela, não existe perspectiva, gente. E eu vejo, o interessante é que eu vejo muita gente que está dentro do seu privilégio falando, a pessoa, se ela quiser, ela vai ser. Não é assim. Não é assim. A realidade é outra. A gente precisa, antes de falar, pisar na realidade. Pisa na realidade primeiro, depois fala. Depois tem a ousadia de falar daquilo que você não vivencia, né? E Elza Soares, aos 11, 10 anos, a mãe dela era lavadeira, né? E aquele impasse todo com vários filhos e tendo que trabalhar. E aí, o que acontecia? A mãe dela era lavadeira, mas não ganhava, né? Era aquela coisa, não ganhava bem. E chegava em casa, mal tinha uma mistura para pôr, né, na mesa. E ela ia junto com a mãe dela, porque era assim, né? As coisas, era criança, mas ela tinha que ajudar, né? 10 anos é uma criança, mas ela tinha que ajudar a mãe dela e tudo mais. E aí, a mãe dela, indo trabalhar na casa de uma mulher riquíssima, né? A filha da mulher chega, tem uma briga ali entre elas, a mãe vira e fala: olha, fulana, olha você chegando, que absurdo, aonde já se viu, desse jeito não dá, e começou a falar vários palavrões, xingar e ofender, e vira para ela e fala assim: você é uma prostituta mesmo. A moça, para não ficar por baixo, revida essa mãe e fala: eu sou uma prostituta rica e linda. A Elza Soares, criança, aos 10 anos, ouvindo isso, olha e fala: poxa, ela é linda, ela é rica, ela é prostituta. Eu quero ser prostituta. Aos 12 anos, o pai da Elza fala para ela: você pretende ser mais para frente? Ela vira para o pai aos 12 anos, diante de toda a perspectiva que ela viu ali de melhoria. Ela fala: eu quero ser uma prostituta. Eu quero ser uma prostituta. E ela leva, obviamente, né, que hoje a gente tem mais diálogo, tudo, mas antigamente a gente sabe como eram as coisas. Levou um tabefe para ficar com a boca fechada, né? Sem entender muito bem, depois que ela foi entender toda a questão, enfim. Mas tudo isso era o quê?
ela, dentro da possibilidade dela, ela não queria aquela vivência da mãe dela, porque ela estava vendo que aquilo era um sofrimento, ainda assim fazia, né? Ela relata que a mãe era cheia de varizes na perna, porque ficava o tempo todo em pé, lavando, passando, né? Carregando aquelas coisas pesadas, e ela tinha que ajudar, ela tinha que contribuir. E ela falava que aquilo não era para ela, que ela não queria aquilo, né? E aí, depois, obviamente, ela vai crescendo, ela vai entendendo, mas por quê? Porque ela só via aquilo como um caminho para ela, né? Então, por exemplo, voltando ao caso da moça que eu consegui inserir, ela tinha mãe faxineira e ela, muito nova, ela teve que deixar os estudos para, de fato, a mesma sequência. Ajudar a mãe, que tinha outros irmãos, ela como filha mais velha, mas dentro da cabeça dela, ela não queria ser uma faxineira. Ela entendia que ela podia ir mais. E aí ela olhava alguns externos e ela falava, poxa, mas se ali tem carro, ali tem casa boa, que eu preciso fazer? Eu também quero ter um carro, eu também quero ter uma casa boa, eu também quero, sabe? Então, dentro desses aspectos, a pessoa vai criando, talvez não, sem saber, a pessoa vai criando dentro dela uma nova realidade. E a gente vê muito isso da lei da atração, né? Sem querer, o pessoal já pratica isso e não tem a dimensão. Mas você está criando uma nova realidade. Ali você está criando suas emoções, né? Do novo. Que não, eu quero isso, eu mereço isso, né? Então você está criando um novo. E, de fato, para que o universo ali se materialize até, né, chegar à sua oportunidade de você poder concretizar. Então, assim, é o que eu sempre falo. Nós, mulheres, nós temos o poder de transformação dentro de nós, né? Mas, de fato, isso precisa ser ativado. Que, por muitas vezes, por toda essa questão patriarcal, principalmente, somos silenciadas. Então, tudo que a gente quer acaba sendo, fica guardado, né? E isso acaba sendo despertado em algum momento. Ou depois que é mãe, ou depois que casa, em algum momento isso é despertado, né? E aí essa mulher ela vai adaptar, ela vai tentar adaptar para ela alcançar, porque é aquilo, aí ela já tem um certo autoconhecimento, e aí ela vai galgando para que de fato ela concretize aquilo que estava lá atrás, guardado dentro dela. É por isso que a gente precisa pensar que levar condições, né, nas áreas mais periféricas de biblioteca, de esporte, né, de arte, de teatro, de tudo que ele não teria acesso, né, se tivesse que investir, faz com que eles saiam dessa bolha, né, porque olha para todo lado, vê todo mundo na mesma miséria, vê todo mundo na mesma dificuldade, não enxerga para frente. É como se você tivesse. Eu falo que é a faixa da paixão, né? Que quando a gente é apaixonado, a gente fica cego. É um pouco disso que acontece. Então, hoje, claro que com a internet, favoreceu bem mais, né? A pessoa que não tem condições ter acesso a informações e ela sim, né, sair. Mas isso que você falou, Gi, é muito importante. Todas as mulheres têm a condição, né, de crescimento, só que para ativar, às vezes quem está do lado dessa pessoa não é suficiente. Ela precisa que alguém de fora olhe e fale: me dá sua mão, vem comigo, né? Porque é muito fácil eu trazer, né, um livro, fazer uma palestra, enfim, e aí virar as costas e ir embora. Ou seja, né, com o que eu quero realmente acrescentar? Eu falei tudo o que eu precisava, tudo que eu sei de conhecimento, mas e agora? O que eu faço com isso, né? Na minha época tinha, na minha cidade chama Camp, aqui chama Guardinha, né? Eu até trabalhei uns meses na Guardinha aqui, como pedagoga em um dos lares. E aí, na minha época, eu sabia que dava 13 anos eu ia para o camp, porque é ali que eu tinha que seguir para conseguir um trabalho.
Então, mesmo adolescente e ainda um pouco criançona, eu sabia que a minha referência, que o meu ponto de direção era esse. Mas porque as pessoas do meu lado chegavam até mim e falavam: olha, é lá que você tem que ir, viu? Se você quiser arrumar um trabalho. É nesse curso que você tem que fazer. Então, meio que você ia direcionando, porque a minha mãe também era muito idosa, não era alfabetizada, então o que ela tinha de informação, ela me passava e eu corria atrás, né? Mas por quê? Porque alguém do lado me disse isso, pegou na minha mão. Talvez se dependesse só da minha mãe, eu não tivesse também procurado, né? Então dar voz assim para esse momento, principalmente agora que a gente está em isolamento, é fundamental, sabe? Quando eu vejo grandes personalidades abrindo seu Instagram, né, para que outras mulheres possam estar conversando e trazendo um pouco desse sentimento bom, né, de que dá para acontecer. E aí até ontem eu estava conversando com meu esposo e aí eu falei para ele assim, olha, eu queria muito conversar com aquela mulher que é negra, que não tem nada a ver com o meu comportamento social, que está desgostosa da vida, que depende financeiramente do marido que ficou, que está isolada, de repente, numa casa. E é com ela que eu quero falar, porque ela sabe fazer um bolo muito bom, ela sabe fazer um crochê, ela sabe. Só que, sabe o que acontece, Gi? Ela tem um celular que ela não sabe usar. Ela tem um Sim. smartphone, só que ela não sabe vender. E ninguém falou para ela que aquilo que ela faz com a mão, sabe? Que a roupa que ela lava bem, que ela passa bem, é suficiente para ela dar o primeiro passo. Só precisa de alguém aceitar abrir a porta para ela. E aí você fala, Isis, mas isso ela já sabe. Ela não sabe, Gi. Ela não sabe. Ela não sabe que ela é tão boa assim, sabe por quê? Porque quando a gente fala de serviços domésticos, a gente acha o quê? Que é a senhora, que é a pobre, que é a negra, que é só aqueles cargos, né? E Sim, não tem nada a ver mais com esse estereótipo. exatamente, exatamente. E aí acaba. Isso também é um padrão, né? Quando a gente fala de determinadas funções Uhum. direcionadas a pessoas de determinadas raças, isso é um padrão, É. né? E que também precisa ser quebrado, né? Que não necessariamente é aquilo que eu falo, a gente não tem que desmerecer nenhum trabalho, né? Mas a pessoa ela pode e deve estar onde ela tem vontade de estar, né? E de fato, Isis, a questão dos acessos é exatamente isso que você falou. Hoje a gente tem uma tecnologia alta, né? Em alta. Mas por outro lado, muita gente não sabe usar. Muita. Mas é muita gente que não sabe usar. E aí, quando a gente leva isso, por exemplo, para uma comunidade, o negócio precaria mais ainda. Porque não é só não saber usar, é não ter como usar. Então, por exemplo, para a pessoa fazer uma reunião pela internet, ela tem que ligar os dados móveis, porque lá ela não tem Wi-Fi. E aí ela Sim. tem, já não tem a grana na situação que tá, que depende do marido, ou se às vezes se tem marido, né? Que depende, ou de uma situação depende de coisas do governo, e aí o que ela tem, ela vai dedicar à alimentação, qualquer coisa, menos a internet. Então, aí, para fazer ela ter um acesso, ela tem que comprar os dados móveis para ela, né, ter os acessos. Então, assim, a realidade de uma comunidade acaba sendo muito diferente dos nossos status privilégios, né? Que, por exemplo, estou aqui na minha casa, né? É. Eu sempre falo isso, estou aqui no conforto da minha casa, estou aqui com o meu Wi-Fi tranquilamente, né? Fica muito mais fácil para mim falar que sim, a gente tem que fazer isolamento social, mas como que a gente fala de isolamento social, por exemplo, numa favela onde 10 pessoas moram junto, né? E aí essas pessoas têm que sair, uma outra vai ter que sair para trabalhar, porque senão passa fome. E é real, as pessoas passam fome. Tem gente que está precisando de alimentos, porque não tem. Isso é real, gente. Então, são universos, assim, totalmente, nossa, totalmente
diferentes, né? E aí a gente se depara exatamente com isso, né? Quando eu fui fazer os trabalhos com a Andrea e a gente desceu para a comunidade da Matinha. E lá eu conheci uma moça boleira maravilhosa, que com essa mesma questão, né? De imputar isso para a tecnologia de internet, né? Sendo que ela não tem um Wi-Fi, ela mora num barraco e ela não tem um Wi-Fi, ela só tem uma rede móvel, né? Que aí ela vai dar prioridade para outras coisas, e aí, obviamente, o que sobrar é a rede móvel para falar no WhatsApp com a família que está lá no Maranhão. Então, são universos muito diferentes e que, de fato, é óbvio que só a gente não consegue mover, né? A gente precisava realmente de uma estrutura aonde pudéssemos colocar todos e todas, né? Mas ainda a gente está patinando nesse percalço, né? E de fato é isso, né? A tecnologia, mas que infelizmente ainda não está para todos. É difícil a gente falar mesmo. Eu vejo aqui na minha casa, meu marido é enfermeiro, então ele está na linha de frente desde quando começou, né? Sim. Eu decidi olhar de uma outra forma para essa ótica. Mas se eu falar para você assim, você não tem medo? Não, eu tenho todos os dias medo. Eu e pela minha filha também, eu tenho medo. Apesar dele chegar, deixar a roupa do lado de fora e tomar seu banho, lavar as mãos, todos os dias eu decido enfrentar esse medo, né? Mas eu fico pensando, né? Porque a gente recebe muita coisa no WhatsApp, Facebook, falando do isolamento, né? E eu desde sempre, eu mantive meu discurso. Eu sempre falei, olha, falar para Isis ficar dentro de casa, ser mãe em tempo integral, fazer live às 9 da noite, né? Enfim, é fácil, porque eu tenho, olha, do lado, eu tenho minha cozinha ali com a comida no fogão. E pro comerciário, que realmente não vai ter como pagar o salário de quem está lá dentro. Então, se nós, né, brasileiros, tivéssemos educação, e estou falando literalmente mesmo de educação, eu saberia que eu iria para o comércio, iria para o mercado, como aqui em casa a gente faz mesmo, numa necessidade, sabe? Só que nós não somos educados para isso, nós somos educados a achar graça, né? Achar o jeitinho brasileiro, que eu acho que é assim. O jeitinho brasileiro é o que não faz o Brasil crescer. Porque para tudo existe um paliativo aqui dentro. Você entendeu? Então, falar para mim não sair de casa, tudo bem, eu vou ficar, meu marido sai, ele traz a comida, enfim. Mas eu sinto pelaquela pessoa que não tem a instrução necessária e que poderíamos ter para que quando ela saísse, ela soubesse se cuidar. Então, o que custa o nosso governo, de 15 em 15 dias, vir para a televisão aberta e dizer, olha, estamos na situação tal, mantenha-se, mas não temos. Nós temos um interesse político ali dentro que briga pelo poder. E é um poder tão superficial que a gente percebe que dinheiro eles já têm de monte. É realmente poder de dizer eu mando. Então, olha, presta atenção em como a gente poderia, esses canais locais, por exemplo, a EPTV aqui em Campinas, traz pra gente um informativo. Agora o que acontece? Deixa na mão das televisões, cada canal, né, quer construir uma informação maior que a outra. O que acontece? Causa mais caos ao invés de informar, né? E aí acontece essa lambança que virou, que tornou, né? Vacina tem, nós só estamos atrasados nela, né? Mas, para que eu estou falando isso tudo, Gi? Para dizer o seguinte, a mulher hoje, né, ela é uma rima da casa, ela é que sustenta a casa hoje. Você vai falar para essa mãe que educa seu filho sozinha, dentro de casa, né, para não sair de casa, né? Como você vai fazer isso? Porque eu vou levar no primeiro mês, eu levo uma cesta básica, e nos próximos meses, né? E a gente chegou numa situação... A realidade, né? Uma cesta básica, ela vai durar 15 dias.
Você está A gente bastante não está para falando 15 de um dias. casal, né, dentro de uma casa. A gente está falando de 5, 7, 9, 10 pessoas. E aí, assim, não se dá, não se tem uma estrutura, né? Infelizmente, a gente não tem uma estrutura. Aí eu vejo muita gente falando assim, mas lá não sei aonde, não sei que bairro, é como se nada tivesse acontecendo. E é realmente assim, né? É como se nada tivesse acontecendo. Mas por que é como se nada tivesse acontecendo? Porque as pessoas estão saindo para trabalhar, porque muitas ali são domésticas, né? Então estão saindo para trabalhar para poder trazer a comida para dentro de casa. É simplesmente isso, trazer a comida para dentro de casa, né? E aí, quando a gente também, eu remeto isso à desconstrução de padrões, aonde a gente coloca um empoderamento que é tão incrível, né? O empoderamento é uma mulher de salto numa mesa de escritório toda. Essa mulher que sustenta a casa sozinha, que educa seu filho sozinha, né? Que ela sai no meio de uma pandemia, ela enfrenta uma pandemia para trazer um arroz, feijão para dentro de casa para o seu filho, ela não é empoderada? Então, então, são E até o os empoderamento conceitos de ele fica empoderamento estão alocado. muito, né, Gi? Tá bem banalizado esse conceito da mulher, né, empreendedora. Eu vejo assim, Gi, a mulher empoderada é a mulher que empodera a outra, sabe? Não é aquela, né, que vai sozinha. Pelo contrário, se você tem, né, condições para chegar onde você quer, se você não levar a outra junto com você, você não está fazendo um bom trabalho. Né? Esteja Exatamente. servindo sempre outra pessoa. E, sabe, por mais que eu faça consultoria, que trabalhe também com o coach, eu sempre tenho um trabalho que me põe a servir o outro, sabe por quê, Gi? Porque eu preciso sentir o que é servir, o que é ser funcionária, o que Sim, é ser submissa a outra pessoa, para que eu consiga manter minha humanidade, minha humildade, para que me coloque no lugar. exatamente. Porque quanto mais benefícios eu tenho, mais eu vou esquecendo de servir o outro. Então, tem Porque coisas que eu assim, o provoco em benefício mim. Pode falar, O gente. benefício, ele te coloca num lugar de privilégio. E aí, de fato, fica distante para você fazer essa sua analogia do outro, né? Ou melhor, para você ter realmente a empatia do outro. Então, quando você é beneficiado, você já está num local de privilégio. E aí, Uhum. dificilmente você vai entender a realidade do outro. É exatamente isso. É, é verdade mesmo. Mas são muitos padrões, né, que a mulher precisa quebrar, principalmente em relação à beleza, né? Agora, essa tal da branquitude é fogo, né? Porque a gente fica acompanhando o que está acontecendo e, e vai pegando carona no que é do outro, né? Eu vejo muito a transição capilar, que eu também passei, mas só me lasquei nessa. Mas eu vejo isso, né? Foi uma mulher negra, né, que decidiu, né, assumir e ela deu voz a uma proporção de mulheres, né, brancas que eu falei, gente, que despertar, né? E que livramento, porque nós somos reféns do nosso cabelo, né? Por mais que eu acredite que o cabelo é a nossa moldura, a gente ainda quer aquele cabelo liso, né? A gente ainda quer aquele padrão ali para se pertencer, né? Aquela camada. Enquanto você olhar de repente para sua filha, e eu faço muito isso com a minha hoje, que a minha tem o cabelo tonhonhon. E eu Menina, olho para ela e falo: Você tá linda. Ela acorda com o cabelo desse tamanho: Você tá linda, você tá maravilhosa. Vem cá para eu passar creme nesse cabelo. Só que não era isso que eu ouvi, e o meu também era. Eu ouvi: Vai prender esse cabelo, nossa, prende esse fuar. E
aí, quando você compreende que o fuá tá ligado a um preconceito, você É. começa a significar, sabe? E aí, é, eu ainda me sinto muito pequena para passar para minha filha tudo que ela precisa, sabe? O que ela precisaria aprender como ser humano. Mas uma das coisas que eu faço é isso, falar, você tá linda, maravilhosa. Que linda! E é isso, né? É o padrão eurocentrado, né? Onde as mulheres lindas têm corpo magro, cabelos loiros, lisérrimos, né? E muitas de nós, mulheres, a gente acaba, para se sentir aceita, para se sentir inserida, a gente se joga, né, nesses padrões. É importante até eu colocar, porque tem gente que vai falar, então agora eu só tenho que usar, eu sou obrigada a usar cabelo black, eu sou obrigada, ninguém é obrigada a nada. Até porque o empoderamento, a liberdade de padrões faz parte da questão toda da sua essência. Então, primeiro você tem que buscar o autoconhecimento, buscar a sua essência, né? E daí você se reconhecer e fazer o que você se sente melhor. O que Uhum. você se sente melhor. Porque não adianta você também fazer algo que você não se sinto bem. Mas esse não me sinto bem faz parte da nossa essência. A raiz do empoderamento é a busca pela sua essência. A partir do momento que você se encontra, né, diante da sua essência, do seu eu superior, isso faz uma junção. E qualquer pessoa pode falar, pode rir, pode fazer o que, porque você vai estar ali de encontro com você. É o que mais vale, é o que mais importa. Mas o período mais complicado, realmente, de fato, para a mulher, é a transição, né? E aí a transição é mais difícil porque o cabelo fica mais ou menos assim, fica aquela indecisão. Opa, travou aqui um pouquinho. Homens só gostam de mulheres de cabelos longos, né? E é tudo isso um padrão. Tudo isso é um padrão imposto e que é difícil se a gente, nossa essência é extremamente difícil para a gente, de fato, fazer essa desconstrução de padrão. É uma jornada, né, Gi? Descarado, porque não é a questão estética em si, é a questão interna da sua aceitação, das suas raízes. Quem eu sou? Quem verdadeiramente eu sou? Da onde eu vim? E isso tudo te dá uma base para que, de fato, você se reconstrua e desconstrua tudo isso que foi imposto, né? Então, a quebra de padrão, ela vai além de uma questão estética. Ela passa por uma questão espiritualizada, ela passa por uma questão, porque a questão toda, quando eu falo espiritualizada, eu não estou falando de religião, primeira coisa. Eu estou falando de uma questão energética. O quanto eu verdadeiramente estou bem comigo internamente para eu acessar o outro. E o outro, quando eu falo, não é só uma questão relacionamento afetivo, mas amizades, inclusive. Porque essa minha estética que está literalmente fechando tudo que eu tenho dentro de mim internamente, está fazendo tudo isso para que eu seja aceita, seja inserida em determinados grupos. Sim. Né? Então, a questão da desconstrução do padrão, ela vai de A a Z. Então, ela vai de uma questão espiritualizada, ela vai da questão estética, que é o mais falado, mas principalmente a sua quebra de paradigmas internos, né? Aonde eu me encontro comigo, com a minha raiz, com a minha ancestralidade, né? A minha essência é profundo demais. E qual que é a minha aceitação diante disso? Vrá,
achei, me encontrei. Então é isso que eu quero. Então é nisso que eu quero trabalhar. Então não importa. A questão da transição, ela é dolorosa exatamente por isso, porque você vai se remetendo a várias questões internas, né? E isso faz com que você tenha que ressignificar a todo momento e a fala das pessoas, porque infelizmente muitas de nós ainda depende da aceitação do outro, né? Então o outro precisa estar falando, você está bonita, porque se o outro não falar, você não está achando. Que, de novo, é uma questão interna, porque a gente precisa achar primeiro, para depois o outro falar. Eu primeiro preciso olhar para mim e falar: nossa, eu me amo, como eu me amo, me adoro, para eu achar que o outro me ama. Primeiro eu. Não tenho o que fazer. Primeiro eu. Então, é uma condição de quebra muito interna, primeiro de tudo, né, que passa de A a Z, para que, de fato, a gente chega a um status onde, assim, pronto, é isso, cortei meu cabelo, é isso que eu quero, é esse enfrentamento, e se os outros falar, achar problema do outro, porque eu que pago minhas contas, né? E disso você vai se alinhando, e é muito interessante, porque você vai se alinhando, o seu cabelo, você vai fazendo as pazes com o seu cabelo, porque aí você vai entendendo como que ele qual é a forma que ele gosta de ser tratado, né? E isso é de dentro para fora. Né? E o cabelo ele vai responder à sua reação. Ai, que saco, não sei, não consigo arrumar meu cabelo, não dá. Ele vai te responder exatamente isso. Ou, ai, nossa, meu cabelo tá muito lindo, cara, olha isso, que demais, que tudo. Ele vai te responder isso, né? Então, eu estou num processo energético que envolve também a questão da quebra de padrões também. É que falar para alguém que cresceu num ambiente onde o padrão de beleza era o alisamento, né? É difícil, né? A gente mergulhar numa cultura familiar que não foi a nossa e que a gente tem que ir com muita leveza para que ela entenda que é só através do autoconhecimento. E eu sempre falo, principalmente para quem está passando em processo de coaching, o processo de autoconhecimento, ele não é fácil, ele é doloroso, porque ele vai mexer em emoções que para você pode ser que estejam resolvidas, né? Ou em alguma situação que você não queira mexer, mas tudo que você tem dentro de você que ainda não fechou o ciclo, vai ser o ponto focal para qualquer transformação. Mas o autoconhecimento precisa ser leve. Eu sei que vai doer, mas tem que ser leve, porque se não for leve, eu já sei que está sendo imposto. E aí não vai funcionar, né? Mas é a gente que está nesse trabalho de ajudar na transformação do outro, e eu me vejo hoje, depois de ser mãe, né? Que antes eu tinha uma mão muito pesada, principalmente com as mulheres, e eu digo isso porque eu trabalhei muito dentro do universo masculino e hoje eu me vejo, né, que o meu feminino retornou com a minha gestação. Porque antes não. Antes eu não olhava para a mulher como um ser cíclico, como nós somos. Né? A gente tem o poder de transformar em cada etapa do mês. Né? Para cada etapa tem um significado. E se a gente souber como usa, eu passo a olhar para a minha menstruação como fonte de poder. Eu passo a olhar como um dom divino, né? Que eu posso dar à luz a um ser. Eu começo a entender que o fedor que me falaram não é fedor, é um cheiro de sangue. Né? Eu começo a entender que a cólica diz muito mais sobre as minhas emoções do que do meu corpo. Né? E aí, hoje eu levo isso para o atendimento. Antes não, antes eu olhava para aquela mulher e falava: não, eu realizei, você vai realizar, você pode. Isso não é empoderar, isso é tocar com mão pesada na outra mulher. Por mais fortes que nós sejamos, a gente tem um tato peculiar, né? De tocar com carinho, de entender se aquela semana ela vai conseguir se desenvolver mais ou menos.
de entender o processo que ela está passando, né? Não é entrar na vida do outro, mas é ter aquela empatia que a gente tanto fala, né? E aí propor realmente uma ação que vai ser possível, que ela vai ter condições de realizar e vai poder comemorar isso, né? Mas eu confesso que foi depois da maternidade que eu ativei esse sentimento que eu não tinha, que eu desconhecia, porque eu queria ser forte, eu queria ser a mulher do terninho preto, sabe? Sei bem como é. Que é também é aquilo, né? É aquela história da mulher empoderada em cima do salto, né? Na mesona, tal, né? E que também é um padrão de empoderamento, né? É verdade. Gi, voou a hora, passou a hora, o Instagram vai falar tchau pra nós aqui. Que delícia, Mas foi viu? muito bom. Muito Fiquei bom, muito muito bom feliz esse de ter você bate-papo. aqui, de conversar com você aqui na minha sala. Eu estou muito feliz, gostei bastante. É importantíssimo, né? Eu acho que é muito importante a gente poder levar a comunicação para o outro, né? Comunicação, eu sempre falo, comunicação, ela alimenta a alma, né? Então, sempre toca em um aqui, outro ali, né? E essa é a intenção, né? A intenção não é porque eu passei ou eu conheço e ficar para mim, não. A intenção é realmente pluralizar, né? A gente distribuir conhecimento, técnicas, vivências, né? Trocas, né? Afetos, né? Isso tudo é o que faz a gente mover, crescer, transformar, empoderar, né? Isso tudo faz parte desse universo maravilhoso aí que a gente vive, que a gente tem a oportunidade de viver e cumprir nossa missão. Eu amei, amei. Nossa, foi um assunto que eu tinha certeza que ia ser muito agradável com a sua presença. Muito obrigada mesmo, viu, Gi? Ó, todo o sucesso do mundo para você. Não vejo a hora de você vir tomar um cafezinho aqui na minha casa. Nós somos vizinhos de cidade, mas como que faz com a pandemia, né? Tem que se encontrar aqui. De fato, mas muito bom. Agradeço também o pessoal que entrou e o Sé, e todo mundo deixou beijo aqui. E Muito o seu beijo, bacana, muito bacana. adorei. E obrigada, viu, Ieda? Nossa, gente, a Elaine, ai, que lindo, a Ai, pessoal, Cris, o bem pessoal que legal. entrou, Beto, Também muito adorei. bacana. Gi, um beijo, viu, meu bem? Muito Beijo, obrigada. Marta. Adorei nosso bate-papo, viu? Obrigadão, viu? Até mais. Beijão. Até, tchau, tchau. Gente, muito obrigada por mais essa presença de vocês nessa live. E lembre-se, mulheres que quebram padrões, abrem caminho para comportamentos que transformam a sociedade. Viu? Se você não ficou aqui na live com a gente, a live vai ficar salva e é um bate-papo que você deve, se você for mulher, você deve assistir, tá bom? Um beijão e até amanhã, que amanhã tem live.